Olá, pessoal! Nós vamos dar início hoje ao nosso curso de diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Esse curso eu vou dividir ele em alguns módulos para que a gente possa abordar cada aspecto do diagnóstico de uma forma individualizada. Antes de eu começar a falar especificamente sobre o diagnóstico do autismo, eu montei alguns slides rápidos aqui para vocês, para a gente falar um pouco sobre a anatomia, a neuroanatomia e sobre a neurofisiologia do tecido cerebral. Por que eu decidi começar a aula de diagnóstico falando sobre anatomia? Porque é virtualmente impossível você entender de fato o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo sem você ter noções básicas sobre a neuroanatomia e a neurofisiologia cerebral. Mas eu quero que vocês fiquem descansados porque não vai ser aquela neuroanatomia chata, pesada, nem aquela neurofisiologia pesada. Vai ser uma aula muito fluida, só que esses poucos aspectos da anatomia do cérebro e da funcionalidade do cérebro que eu vou ensinar aqui para vocês, realmente vocês vão ter que aprender, vão ter que decorar. Por quê? Porque durante o nosso curso inteiro sobre o diagnóstico do autismo, a todo momento eu vou estar fazendo referência a essas topografias cerebrais. Então, quando a gente estiver estudando atenção e concentração, vai chegar um momento que eu vou falar sobre o lobo frontal. Quando eu estiver falando sobre funções executivas no transtorno do espectro do autismo, vai chegar um momento que eu vou falar sobre o córtex neofrontal, sobre as porções anteriores do cérebro, para que você entenda sobre o desenvolvimento da fala, sobre o aprendizado da fala, sobre como nós entendemos o que as pessoas falam, sobre como nós conseguimos expressar a linguagem através da fala, você vai precisar entender sobre o lobo temporal. Então, eu resumi aqui para vocês um curso inteiro de neuroanatomia e de neurofisiologia em alguns poucos slides, mas esses slides que eu vou mostrar aqui para vocês, verdadeiramente vocês vão ter que aprender. Eu falo isso, gente, porque muitas vezes, quando a gente começa uma aula falando sobre neuroanatomia, não é raro que os alunos pulem a aula de neuroanatomia, não é raro que os alunos pulem a aula de neurofisiologia. E nesse caso aqui eu peço que não, que vocês de fato tenham atenção ao que eu vou ensinar. Então eu chamei essa aula que vocês estão vendo, né, de neuroanatomia básica para a compreensão do transtorno do espectro do autismo. Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, é um cérebro humano visto sob a sua perspectiva à esquerda. Então, imaginem que o crânio, o osso, ele foi cortado nesse sentido, nós tiramos a calota craniana do lado esquerdo e vocês estão olhando o cérebro humano por uma perspectiva lateral, do lado esquerdo. Vocês estão vendo ali que eu separei o cérebro humano para vocês em 5 grandes pedaços, em 5 grandes regiões. Essas 5 grandes regiões vocês vão precisar memorizar. A primeira região é essa que está localizada na porção mais anterior do cérebro, que nós chamamos de lobo frontal. Eu costumo ensinar, gente, assim, ó, se você pegar sua mão e colocar aqui na parte da frente aqui da sua cabeça, esse pedaço de cérebro que você pega ali é o chamado lobo frontal. Nos seres humanos, o lobo frontal, ele ocupa quase metade do cérebro. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Os estudos de neuropaleontologia, eles mostram isso claramente. Conforme a nossa espécie, os Homo sapiens, eles foram se desenvolvendo, isso eu estou falando nos últimos 300, 400, meio milhão de anos, né? Então, conforme a nossa espécie foi se desenvolvendo e foi se espalhando pelo planeta Terra, saindo lá da África até atingir a Europa, a Oceania, a América, todos esses novos desafios que foram surgindo, eles foram sendo acompanhados pelo desenvolvimento de qual parte do cérebro? Do lobo frontal. Então,